Bom dia, igreja. Bom dia, amados irmãos. Graça e paz. Dando continuidade com relação àquilo que nós celebramos na Páscoa, sobre a questão da crucificação e ressurreição. Gostaria de entender melhor qual é esse propósito de Deus para nós, pensando de uma forma de que como que nós poderíamos pensar em termos de que nós temos fases, né, assim, de relacionamento com Deus. Queria dizer que Deus, Ele criou os seres humanos, criou os homens segundo a sua imagem e semelhança. Entre outras coisas, isso significa para nós o quê? Que Ele nos criou para termos com Ele, né, um relacionamento. E esse relacionamento vai conforme, assim, nós temos oportunidade de conhecê-lo de uma forma mais próxima. Nós, como a sua semelhança, nós somos feitos para ter um tipo de relacionamento, especialmente que seja ao pé da cruz. Como que seria esse pé da cruz? Existem várias maneiras, né, de a gente se relacionar com Deus. A nossa realização na vida é nos alegrarmos em Deus, né? E Deus em nós. Contudo, quero dizer para você, amado, que essa relação está longe daquilo que o Senhor planejou. Então vamos hoje pensar um pouco e falar sobre as maneiras possíveis de estarmos relacionando com Deus. Eu tenho aqui algumas maneiras, talvez a gente não dê para falar todas, mas vamos pensar um pouco, né? Se nessa situação de maneiras que nós vamos estar assim aprendendo um pouco, se a gente consegue se encaixar, né, em algum desses daí. Quero falar assim como o homem, né, como criatura e o Criador. Abre a sua Bíblia, que está no livro de Salmo 14. Salmo 14, versículo 1 a 3. Salmo 14, de 1 a 3. Diz assim: diz o insensato no seu coração: não há Deus, são corruptos e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Muito forte essa passagem. Eu quero falar aqui sobre a questão do amor, um amor unilateral de Deus. Esse amor é um compromisso que parte da parte de Deus, o Criador, de suprir as nossas necessidades básicas da vida. Nós temos necessidade básica, então Deus tem essa condição. Mesmo que ele não seja correspondido, Deus, ele tem esse compromisso de nos dar essa condição de estar nos alimentando. Mas ele não está sempre tomando a iniciativa em relacionar-se conosco, né? Perdão, ele está, né, sempre tomando a iniciativa de estar entrando em contato conosco. Nós é que realmente temos essa dificuldade, né, de poder realmente estar
tendo esse relacionamento com Ele. Em 1 João, ele cita na condição de que essa é a conclusão. Fala assim: temos essa conclusão por parte de João. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação por nossos pecados, como nós acabamos de cantar aqui, Essa é uma condição, e esse amor de Deus é um amor incondicional, é um amor que é ágape, independente da nossa gratidão, mesmo que a gente tenha um coração ingrato, Ele continua tendo esse amor pela criatura, pelos seres humanos. Ele ainda supre todas as nossas necessidades básica para as viver, mas nós temos o costume sempre de agregar mais algumas coisas com relação à nossa necessidade básica, E esse relacionamento ele pode assim se explicar pela falta de conhecimento de Deus às vezes. Não sei quando que você começou a ter um relacionamento com Deus de verdade, mas eu comecei somente aos 45, então eu não conhecia e não tinha essas informações com relação à Bíblia, ou talvez pela indiferença para com Deus. Tem muitas pessoas que você fala com ela e ela praticamente, Deus não tem nenhum significado na vida dela, ou outros por faltas de seriedade, de levar essa condição de ter uma questão de mais compromisso, ou uma questão de você ou nós termos uma constância com relação ao propósito que podermos estar efetuando na nossa vida cristã em relação a Deus. Ou outra coisa poderíamos colocar também como prioridades invertidas. Qual tem sido a sua prioridade? Então, se nós muitas vezes praticamos a prioridade invertida, aí nós praticamente não sentimos esse amor, mas Deus continua nos amando de qualquer forma. Mas eu quero dizer para você que existe outra fase de relacionamento com Deus, e é um segundo que eu quero dizer com relação ao Filho e o Pai. Abre a sua Bíblia aí em 1 Coríntios 3. Primeiro Coríntios 3:1. Diz assim: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como as pessoas espirituais, e sim como as pessoas carnais, como crianças em Cristo. Nosso foco aqui é sobre um relacionamento para com Deus. Se a gente olhar aqui, portanto, perceba que essa lição aqui nos traz aqui que seja uma imaturidade retratada à imagem de um filho ainda como criança. Quando nós olhamos para aqui, esse amor, essa condição, ela corresponde a um amor de uma criança para com os seus pais. Você que teve pais deve se lembrar qual foi a condição que você tinha com relação a seu pai. A expressão normalmente é aquela: me dá, ou mamãe eu quero, Essa é uma condição de um filho, uma criança para o pai. Uma criança precisa o quê? De aconchego, ela precisa de alimento, de amor, ela precisa de atenção, precisa de carinho, E isso faz parte da fase da vida. Talvez você não se lembra, mas quando você no começo você recebeu muito amor, e quanto mais você crescia, mais amor você queria. Mas podemos ver que esse tipo de alimento, nesse sentido, ele é um relacionamento que mostra
um alto grau aqui de imaturidade na vida da criança. E com relação ao amor, movido pelas nossas necessidades, como que isso é para nós? Em nosso relacionamento com Deus, vamos pensar, esse tipo de amor também não é errado, né, em si próprio, porque nós temos as nossas necessidades. Nós, ao aproximarmos assim deles, nós somos movidos pelas necessidades. Você já viu falar que pessoas chegou a Deus por nada, simplesmente para ver o que vai acontecer, o que vai rolar? É como aquela pessoa que começa um namoro, a gente começa e a gente vai ver o que vai rolar, o que acontece no final, né? Aí chega no final, muitas vezes uma tragédia, né? Mas com Deus não, porque quando a gente vai para Deus, a gente vai porque a gente busca o quê? A paz, né? Segurança, amor, né? Nessa condição, estabilidade, coisas materiais. E aqui, se a gente for enumerar quantas coisas faz com que a gente se aproxima assim de Deus, né? No início nessa condição da nossa nova vida com Deus, requer de nós, né, um cuidado muito especial. E esse cuidado, né, você precisa que cuide, né, que nós queremos que seja o cuidado das nossas feridas, né, nossas feridas emocionais, das nossas feridas espirituais. Mas normalmente no começo é só as emocionais. Quando a gente começa a ter esse entendimento, aí a gente começa a entender que nós também precisamos, o que mais precisamos são as espirituais. Você e eu, quando nós iniciamos, né, lá, ou qualquer outra pessoa que se inicia, precisa de cuidado, ela precisa ser carregado, né, ela precisa ser levado. Mas eu quero dizer que esse problema que deveria somente ser na vida de uma pessoa que conhece assim a Deus, que conhece a Jesus, ela deva ser somente um período passageiro. Mas parece que o trem quebrou ali e não manda o mecânico, e ele fica parado na estação e não se move. Aquilo que deveria ser assim somente passageiro, ela passa a fazer o quê? Começa a fazer calo, começa a permanecer no mesmo lugar. Portanto, eu quero dizer que nós deveríamos crescer, deveríamos desenvolver assim formas de amor para com o nosso Pai. Que tipo de amor você tem se relacionado? A questão do Pai, o Pai Celestial. Muitos têm estacionado no seu desenvolvimento espiritual e permanece como criança e se relaciona com Deus como ainda uma criança imatura, né? Não é vergonhoso a gente ser chamado de criança, né? Porque aqui não está medindo questão de idade, questão de sênior, ser moço, né? Ou ser uma criança, mais no sentido espiritual. É para isso que nós somos alertados, né? Nós não estamos prontos muitas vezes a servir a Deus, né? Pensando dessa forma, queremos somente receber, me dá, eu quero mais, né? Que é somente ser servida de uma coisa que é muito, né, que entra até na parte de murmuração, fica reclamando, atenção para si, que é sempre ela ser assim, atenção por causa dos seus problemas, e olhando por uma questão de comunidade, né, que ela quer ficar tranquila, né, cômoda. Essa é a forma. Elas não são capazes de fazer sacrifício por Deus. Quanto sacrifício, né? Mas esperam que as pessoas se sacrificem por ela. Ela não sacrifica para Deus, mas espera que pessoas se sacrifiquem por elas. Não pensa no bem-estar dos outros, só no seu próprio. Uma pergunta para você, igreja, para você, irmão. Não pergunte para a igreja
o que a igreja pode fazer por você, mas o que você pode fazer pela igreja. Guarda isso no seu coração. E depois você fale com Deus. No entanto, nós crescemos na vida cristã exercendo outro tipo, vamos pensar aqui, de relacionamento com Deus. E esta é uma outra fase que eu quero estar passando para nós, para que ver se nós, né, temos essa condição de olharmos e como servo, né, em relação ao Senhor. Vamos pensar um pouco. Aí 1 Coríntios 4:1, pula o quintal aí. E vai no 4:1. 1 Coríntios 4:1. Diz assim: assim, pois, importa que todos nós considere como ministro de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Todos nós somos encarregados do mistério de Deus. Esse mistério de Deus, vocês sabem, né? Esse mistério de Deus é a revelação com relação à pessoa de Jesus Cristo, né? Que nos tornou, né, assim, claro, por esse amor que nos foi dado, né? Esse amor de Deus, ágape, esse amor incondicional que foi nos dado, né? A revelação do mistério de Deus, que era a promessa para nós, né, como pessoas escolhidas de Deus. Quero dizer que esse relacionamento descreve o que? A adolescência. Todos vocês, como eu também aqui, nós já fomos adolescentes na nossa vida. Nós já fomos assim, pessoas que ainda buscávamos algumas coisas, né, em saber com relação ao nosso futuro. Vamos pensar num adolescente, o que ele é capaz de realizar. O Caio está trabalhando com os adolescentes aí, é muito bom a gente ver, né, e poder aprender, eles olhar assim com relação aqui que eles estão pensando com relação ao futuro. Mas para chegar até lá ainda ele tem que viver essas fases dentro, da sua vida, né, com relação ao seu relacionamento com seus pais. Então, normalmente o jovem ele é capaz de realizar dentro da sua casa tarefas domésticas, né? Quais seriam essas tarefas domésticas? Como, por exemplo, lavar o carro do pai, né? Outra coisa seria cortar a grama da sua casa, grama do jardim, ou podar uma árvore, cuidar do cachorro. Ontem eu estava conversando com o Eduardo, um jovem adolescente, e ele justamente estava falando para mim que ele tem um cachorro que ele com as fotos que ele cuida, o cuidado, e falou que o nome dele é Duda. Eu falei, mas Duda tem a ver com Eduardo? É exatamente, né? É porque ele é Eduardo, então dado o nome como Duda, e aí o cuidado que ele tem. E ele falando para mim assim, mas o cachorro, o seu gato, né? Porque ele olhou para o gato e falou, o gato só come ração, ele come comida normal? Ele falou, não, o gato só come ração. Ué, mas como ele só come ração? Vocês não dão comida para eles? Não damos comida para ele. Eu digo, ele só come ração. E tem o feliz só come ração praticamente, se alimenta de ração. Ele falou assim, já sei. É por isso que os nossos cachorros não comem ração, porque meu pai só dá comida que sobra em casa. O que você tem comido é da sobra ou da primícia daquilo que Deus tem para nós? Que tipo de alimento nós vamos poder passar para os nossos filhos aqui, como
assim, como pai e como mãe para eles. É nessa condição que eu quero dizer que eles querem ajudar o pai e a mãe. E eles fazem com toda a eficiência. Esse é um ensinamento para nós, porque eles buscam, porque eles têm aqui uma motivação. E qual é a motivação que ele tem aqui? Que é proporcionada para ele com relação à recompensa. Ele almeja recompensa do seu trabalho. Que pergunta que você colocaria aqui em relação o jovem faria para você como pai e mãe? Por ele fazer todo esse trabalho de casa, ele falaria: o que é que eu ganho com isso? Né? O que eu ganho com isso? O que é que eu ganho com isso? Então faz tudo motivado pelo interesse. Podemos ver aqui que é uma certa expressão de amor, mas essa expressão aqui, mas ela é baseada em quê? Em uma troca. Agora, olhando para nós, o que seja, eu faço, mas quero o quê? Quero uma mesada. Por que eu quero uma mesada? Porque eu quero ter minhas coisas, eu quero poder sair com meus amigos. Então ele quer, numa condição de poder ter as suas coisas baseadas na que seja nos frutos do seu trabalho, ele quer a sua recompensa, para que ele possa estar vivendo essa condição de amor. Mas esse amor é um amor de aprendizado, mas normalmente se torna política dentro de casa, de uma forma de que a gente só dá as coisas para os nossos filhos se, né, ele fizer isso, se ele fizer aquilo, e ele devolve na mesma condição. É amor, mas é um amor mais ou menos baseado na troca. O mesmo pode acontecer na nossa vida espiritual. Vamos pensar um pouco. Você vai crescendo na vida cristã e descobre que tem dons. Quais os dons que você tem? Capacidade e habilidade que foi dado por Deus. É um presente de Deus. E com todo esse potencial que você tem, né, você está apto a prestar serviço e assumir algumas responsabilidades. Qual seria essa responsabilidade? Servindo assim a igreja, servindo aos irmãos. Mas você ainda não está maduro o suficiente, né, para assim se entender, e se magoa, né? A gente se magoa quando o seu serviço não é recompensado ou reconhecido. Muitas vezes isso machuca. Isso acontece quando você você procura cumprir suas obrigações cristãs, principalmente se a gente olhar dando dízimos, ofertas, né? Ou dedicando tempo ao ministério. Esperam bênçãos muitas vezes na nossa área material. Mas quando não acontece como você esperava, então se frustra. Nós nos frustramos com Deus. Eu falo que Deus não tem nada a ver, mas eu falo como uma resposta de Deus, no sentido que é fácil de entender. Muitas vezes nós culpamos Deus de não recebermos muitas coisas, mas eu falo que não é castigo de Deus, porque aquilo que nós semeamos é que nós colhemos. Se nós semearmos feijão, nós vamos colher feijão. Agora, se nós semeamos coisas, nós vamos colher coisas, não é? Não vou colocar nome nas coisas, mas que você subentenda aquilo que você tem assim buscado, né, nas coisas, para que a gente possa ver, né? Se você costuma reagir dessa forma no seu serviço ao Senhor, né? Essa é uma palavra que é para nós que está na igreja. Você ainda é imaturo, você ainda precisa, né, trabalhar na expectativa de receber a recompensa do seu trabalho, mas lá em cima, não na recompensa aqui embaixo.
Muitas vezes nós queremos recompensa assim que seja, conforme foi no passado, né? Quando na vinda de Jesus, esperavam um rei que libertasse o seu povo, né? Que desse tudo, desse toda a comodidade, mas Jesus veio, mas para dar o quê? A salvação, a vida eterna. Então são os valores que até hoje ainda não se caiu a ficha, mas que nós possamos, dentro de olharmos aqui, nessa expectativa de nós não termos os nossos sonhos, nossos desejos, nossos anseios, nós não sentimos essa frustração, que a gente possa assim poder nos colocarmos assim de uma forma de que a gente possa nos garantir a recompensa de uma forma que seja descobrindo o relacionamento assim com Deus, né? E esse outro relacionamento com Deus é o que nos traz aquilo que mais é o anseio de Deus para com aqueles todos que Deus tem como filho, que Ele espera que se relaciona com Ele, que está no amigo e amigo. Abre aí João 15:15. João 15:15. Amigo, amigo. João 15:15. Diz assim: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai eu lhes dei a conhecer. Deus nos deu tudo a conhecer, por isso Ele não nos chama como assim como servo, mas Ele chama como amigo, o seu amigo. Esse relacionamento, ele descreve a idade adulta de um cristão. Amizade é um relacionamento inexplicável. Você consegue explicar uma amizade? Ela não tem explicação, pois ela descreve o que? Um vínculo de uma pessoa com a outra pessoa. E esse vínculo é com relação a sentimentos que um tem para com o outro, compromisso, fidelidade, um para com o outro. São fidelidade com relação àquilo que é compartilhado pessoalmente, assim, coisas pessoais, de todo e qualquer tipo de situação. Ninguém se torna um amigo do outro por acaso. Sempre vai ter alguma coisa assim. Se você fala que existe uma regra para ser amigo, não existe. Não é dessa forma que a gente vai ter um amigo. Não existe um manual de amizade. Simplesmente quero dizer para você que acontece. Provérbios 17:17 diz o quê? Um amigo ama mais que um irmão. E é nas angústias, nas horas das angústias, é que ele torna um verdadeiro irmão. Então, muitas vezes, dentro de casa, o próprio irmão não é aquele que é o nosso maior amigo, mas aquele que a gente tem, que sai de uma coisa que nós não conseguimos explicar, e nós temos ele como esse amigo. O amigo pode abrir o seu coração e contar seus segredos. Você tem o hábito de contar seu segredo para o seu amigo? Expor a sua intimidade, falar, né? Contar os seus sonhos, sem temor,
de ser ridicularizado pela pessoa por aquilo que você vai falar. Falar dos seus fracassos, falar das suas falhas pessoais. Nós não temos coragem de contar para ninguém, né? Os nossos fracassos e as nossas falhas. Sem medo de ser rejeitado. Olha só esse amigo. Porque o amigo verdadeiro tem interesse puro. Ele quer o seu bem. Esse amigo. E ele não tem segundas intenções. Você conhece aquelas segundas intenções do amigo que chega enquanto você tem dinheiro, ele é seu amigo. Acabou o seu dinheiro, ele vai buscar outro amigo. Não é? Um amigo serve o outro sem cobrar nada, por ter prestado o serviço. Você faz qualquer coisa e em qualquer hora, movido pela amizade sincera. Tudo isso é para a gente poder pensar. O que há por trás da amizade? É tipo assim, uma espécie do amor de Deus, o amor ágape, o amor incondicional. É um amor que é o estágio da perfeição. Então, como nós não temos a perfeição, vai ser difícil nós praticarmos isso, não é? Mas que a gente possa pensar um pouco nesse amor de Deus por nós. É o amor de Deus por nós. Vamos guardar, vamos refletir. Deus nos ama, Ele nos ama apesar de tudo. E sempre está promovendo, olha só, para você e para nós, um meio de a gente poder assim estabelecer um relacionamento de amizade, né, conosco. Não é nós que buscamos a Deus para fazer amizade, mas é Deus que nos busca na condição de a gente poder ter essa amizade. Concluindo, Jesus deseja manter esse nível de relacionamento com você também. Ele quer tê-lo como um amigo. Se você é amigo de Jesus, você o serve, simplesmente porque você o ama com esse amor que é o amor ágape. É difícil, né? A gente amar na mesma intensidade que Jesus, né? Deus nos ama. Você não está esperando nada em troca. Nenhuma recompensa nele, Deus. Nem da igreja que representa aqui na terra. Muitas vezes queremos receber recompensas através da igreja. Mas você serve porque quer o bem de Deus e quer assim o bem da igreja. Quer o bem dos seus irmãos. Você é capaz de suportar a indiferença. A indiferença, você sabe que é o contrário do amor. O contrário de amor não é ódio, é indiferença. Muitas vezes a gente quer ser amado pela igreja, mas às vezes temos esse tipo de sentimento, mas que a gente possa ser capaz de suportar a crítica, né, das pessoas, mas mesmo assim continua servindo, porque você o ama, ama Deus, ama Jesus, amém? Que isso possa, assim, nos colocar diante de Deus, para que possamos meditar, refletir, qual, né, dessas 4, assim, colocações com relação a um relacionamento com Deus, que fase que nós estamos? Estamos aquela né, só esperando o amor de Deus para nós, ou aquela que a gente vai poder assim, né, ter aquele amor assim de criancinha ainda, né, que ainda somos uma criança, ou, né, de filhos simplesmente com o pai, ou na condição de que nós somos servo com o Senhor, ou nós queremos ser o amigo. Oramos, vamos levantar.
Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã. Queremos te dar graça, Senhor. Graça porque o Senhor nos ensina através da tua palavra fases da nossa vida que nós possamos ter em termos de opção de relacionarmos contigo, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem um amor próprio para cada um de nós, um amor que é só do Senhor, um amor incondicional. Mesmo, Senhor, nós não amando o Senhor nos ama. O Senhor está sempre de braços abertos, nos esperando, assim, ao nosso arrependimento e estar na tua presença, para que possamos, Deus, aprender a amá-lo também, Senhor Pai. Deus, nós queremos, Senhor, crescer, nós não queremos mais ser uma criancinha imatura. Nós queremos, Senhor, não pedir algo, Senhor, para Ti, esperando em Ti, sempre de Ti, mas nós queremos oferecer algo que possa vir do Senhor no nosso coração, e isso como recompensa, nós possamos, Senhor, poder devolver tudo para o Senhor, mas não como troca, Senhor, mas uma forma de, Senhor, de reconhecimento, que nós queremos, Senhor, estar agindo como servo, mas não como servo, Senhor, aquele que só busca, Deus, a vontade própria, mas fazendo a tua vontade, e para que possamos ser, Senhor, o desejo maior do nosso coração, que isso possa ser verdade na minha vida, na vida dos nossos irmãos, Senhor, que nós queremos ser amigo com um amigo. Jesus nos chamou, não como servo, mas como amigo, e nós queremos, Senhor, fazer tudo, Deus, passar tudo aquilo que Jesus nos ensinou, todos os seus ensinamentos. Sabemos que é difícil, porque Jesus é o teu Filho, o único, aquele que foi capaz de passar e suportar, Senhor Pai, todo sofrimento, toda, Senhor Pai, toda retaliação, toda falta de amor, todo desprezo, Senhor, e Ele pôde passar por tudo isso, nos trazendo, Senhor, libertação, salvação, nos trouxe, Senhor, uma redenção para poder estar na Tua presença. Senhor, nos ajuda, nos ensina a continuar, Deus, firme na nossa caminhada, que possamos, Deus, ter um coração de servo, de poder, Senhor, falar de amigo por amigo, aquilo que o Senhor revelou na pessoa de Jesus, que é o mistério da salvação. Usa, Deus, cada um de nós, Deus, para que possamos, Deus, avançar nessa caminhada, Pai, de ir, Senhor, e fazer discípulos, Deus, que possamos, Deus, ser usados, Pai, para que vidas possam estar sendo salvas, que vidas possam, Senhor, Pai, possam estar chegando na Tua presença, Deus. Usa cada um de nós, Senhor Pai, e nos capacita, Deus, meu Pai, para que possamos, Senhor, ter essa alegria, Deus, de podermos, Senhor, estar no Senhor, e o Senhor estar feliz, alegre com a gente, com aquilo que é a vida, a nossa conduta, que possa ser aqui na terra. Te pedimos em nome de Jesus, Senhor Pai. Senhor, venha estar com cada um de nós, abençoando na vida espiritual, fortalecendo, Deus, a nossa fé, traz um renovo, Senhor Pai, na nossa alma. Abençoa, Senhor, cada um aqui, Senhor, as suas necessidades, no seu trabalho, que esteja suprindo, Pai, que o Senhor realmente venha, Senhor Pai, abençoar a nossa semana, trazendo uma semana, Senhor, aonde possamos, Senhor, sentir a Tua presença em tudo, seja, Senhor, na nossa família, no nosso trabalho, na escola, aonde, Deus, colocarmos os pés, Deus, que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, na nossa ajuda, Senhor Pai, porque nós necessitamos do Senhor em tudo que nós vamos fazer. Abençoa, Deus, Senhor, para que possamos ter um domingo com a nossa família, possamos nos alegrarmos, Senhor Pai, juntos, Senhor Pai, poder compartilhar da Tua graça, do Teu amor, e que realmente haja unidade, Pai, no lar, haja perdão, haja, Senhor, um renovo. Te pedimos por tudo, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém e amém.